rebelde. Rebelde. Olha, aperta. Ah, pois é. Ah, bebê. Segurança. Boas, companheiros. Cá estamos nós aonde? Onde é que estamos? Onde é que estamos? Antero. Na Antero. E hoje viemos testar o quê? BM, para não poder deixar de ser, mas é uma BM especial. É uma moto, é mesmo característico das GSAs. Hoje trago pendura. Pode ser que ela comece a entrar mais vezes nos vídeos do Turtle ou não, vamos ver. E vamos ver como é que eu me adapto a isto. É um bicharoco, não será dos bicharocos maiores que eu já andei. Jesus, para endireitar esta coisa. Ou seja, aqui para mudar é migrar velocidade. A primeira tem que ser sempre eu. Opa! Ou seja, opa! Estamos preparadas? Então ela está em modo manual. Uma característica interessante nesta GS, vamos ver onde é que tem os pousapés. Então é confortável? Tá. Uma característica que sinceramente eu não estaria à espera, que é o quê? Caixa automática. Parece que muitas marcas estão a optar por este tipo de sistema da caixa automática. Como vocês podem ver, não tem manete de embreagem, ela tem sistema automático e sistema manual. O sistema manual funciona um bocadinho à semelhança do que é o Quick Shift, ok? Neste momento ele está no modo manual, ou seja, eu simplesmente engato a segunda, tipo Quick Shift, e ela vai à vidinha dela, ok? Posso meter no modo Drive, que é, ela fica tipo scooter. Que a gente não tem que se preocupar com a gestão da caixa, ela automaticamente faz a gestão da caixa. Para mim, não ter a opção, entre aspas, de embreagem, ou da gente poder manusear a moto aqui com acho que é uma questão de habituação, mas acho que nos devia ser dada por menos a possibilidade dessa escolha. Não a temos. Esta é um verdadeiro mamute. Esta suspensão eletrónica filtra tudo e mais alguma coisa, como não podia deixar de ser. Super confortável esta moto aqui no paralelo, a gente nem dá por ela. Não quero estar a abusar, a moto tem poucos quilómetros, 823 km. Sou das primeiras pessoas a andar na moto. Esta moto, como não podia deixar de ser aqui no Antero, está equipada com tudo e mais alguma coisa, com os extras todos. Esta moto, assim de cabeça, assim por alto, conforme ela está equipada, deve andar a rondar mais ou menos os 35 mil euros, à volta disso. A verdade é a caixa de velocidades é muito levezinha. A gente acostuma-se com bastante facilidade a esta moto, a verdade é essa. Apesar da sua envergadura, a moto manuseia-se muito bem.
é estranhamente pá, delicioso. Este motor já é conhecido da 1300 normal, não é? Com os seus 145 cavalos. Jesus! E tem sempre uma disponibilidade muito grande, opá, a todos os regimes. É uma moto fantástica, muito completa, piso molhado, não quero estar a abusar. Opá, é uma moto pesada e sente-se a sua imponência. Isto é brutal, brutal, é uma moto, pá, gigante mesmo, enorme. É uma moto enorme. Opa, e é uma moto cara. Podemos já falar pelo preço. Opa, eu estive ali a falar ao André, ali com o André, vendedor do Antero. Desde já agradeço ao André em especial e ao Antero por me cederem a moto e pelo tempo que me cedem a moto, ok? Por norma tentam-me sempre ceder a moto o mais tempo possível. Porque também vir fazer um teste convencional de uma horita, pá, não é hoje à partida, é amanhã toda, porque assim também foi a minha disponibilidade. Mas esta moto, pá, tem muita procura de momento, como é óbvio, e apesar da sua, por isso é que eu até vim a uma sexta-feira testar a moto, não é? Apesar da sua enorme procura, opá, eles fizeram todos os esforços para que eu pudesse desfrutar da moto. Vamos ver o quick shift. Segura-te! Muito fixe, muito fixe, muito fixe. Muito fixe. Muito fixe. Muito fixe. Pá, é que no 60 a moto mostra sempre uma disponibilidade muito grande. Opa, características da moto: depósito 30 litros, como já é comum neste tipo na GSA, não é? Não aumentou nem reduziu, manteve 30 litros. Altura ao solo 870 em posição normal, ok? Depois, se vocês lhe introduzirem um pack adicional que, salvo eu, custa mais 500 euros, ele tem a gestão da altura inteligente. O que é que a gestão da altura faz? Exatamente o que faz a 1300 convencional, caso vocês lhe queiram meter também o pack, que é o quê? A menos de 50 km/h a moto baixa para os 840. Neste caso, imaginem, vocês param no semáforo, a moto automaticamente rebaixa para os 840. Vocês passando a barreira dos 50 km/h, ela vai passar para a altura normal, 870. Vocês ainda têm a possibilidade de colocar o banco, salvo erro, na opção de 890. É assim que funciona. Opa, eu na posição de 870 digo-vos que fico com os pés ou em bicos de pés, para a minha estatura de 1,81 m, sensivelmente. Esta moto pesa sensivelmente 270 kg. Opa, é o que é. É uma moto bastante pesada. Eu sinceramente pensava que ela ia pesar mais, mas é como eu digo, eles dizem no site que é com os líquidos necessários para mover a moto.
Ou seja, isto vale o que vale, não é? Não sei se é com o depósito na reserva, se é com todos os líquidos inerentes, mas vamos apontar para os 270, peso base, sem nada, sem ferros, sem, sem malas, sem acessórios nenhuns, só o peso da moto, 270 kg. Depois vocês começam a acrescentar aí os packs por aí fora e claro, o peso vai começando a subir, não é? Malas e afins. Ela é keyless, já tem aqui um pormenor a dizer GS. Se eu quiser mudar para o modo, ou seja, esta moto para começar a trabalhar nós temos que carregar aqui no travão da frente, senão ela não pega, porque não tem aqui a situação da embreagem. Ou seja, vai ser uma primeira adaptação diferente do que aquilo que a gente estava acostumado. Ou seja, a moto vem muito mais automatizada e tecnologicamente muito mais evoluída. Como eu estava a dizer, o preço base da moto ronda mais ou menos os 24 mil euros, mas isto em conversa ali com o André é o que ele diz. Ele poucas motas vai vendê-las a 24 mil e tal euros. Ou seja, aos 24 cresce documentação. Vocês têm que ter isso em atenção. Mas pá, é o que ele diz, poucas vai vender a este preço, e é o que ele diz. Opa, a moto por si só vende-se sozinha, eles não precisam de fazer grande publicidade à moto, porque a moto vende-se muito bem e vai-se continuar a vender. Muitos terão criticado a de estética, mas a verdade é uma. Eu também estava um bocadinho receptivo, porque uma coisa é ver a moto em fotos e em vídeo e outra coisa é vê-la pessoalmente. A moto pessoalmente é muito mais bonita do que em imagem ou em vídeo, ok? Por isso desde já convido-vos a vir ao Antero e ver a moto ou até solicitar um test drive. Não perdem nada por isso. Pá, tendo à partida que a moto tem muito requisito e muita procura neste momento. É nova, é o novo coqueluche da marca, por isso, pá, contem com algum tempo de espera. Pá, podeis ir existindo e ir procurando até que haja uma abertura. Neste momento a moto, eu vou lançar este vídeo muito mais tarde, mas a moto foi lançada há 4 dias. E eu já tive acesso à moto. Opa, de certa forma estou a ser privilegiado, e daí também vir desfrutar com a esposa. Hoje vamos ter aí uma review especial de pendura, por isso acompanhem até ao fim. De vez em quando esqueço-me de fazer aqui a gestão da caixa. Esta moto tem 3 cores, ou bem lançado 3 modelos. Segura-te, que é esta Trophy, tem a Triple Black e tem a versão 719, que é aquela em tons de verde. Uma característica muito interessante que eles lançaram para esta moto é a não necessidade de a gente comprar os ditos ferros para, por exemplo, colocar malas laterais, bolsas de depósito. Ou seja, a própria moto já traz uma série de encaixes que serve exatamente para isso, ou seja, para que a gente invista em acessórios da marca BMW, Motorrad, não é? Porque fica tudo muito mais aprazível, por menos à imagem, e mesmo da maneira como as coisas são organizadas, fica muito mais apelativo e muito mais cómodo, tanto para nós, não é? E para a própria marca, que assim vende mais uns acessórios extras, não é? Por isso é que depois os preços começam a subir. Esta moto de base, pá, traz
o essencial para uma gama deste género e para uma moto BMW, que será, apesar de toda a tecnologia inerente à própria moto, não é? Os modos de condução, punhos aquecidos, cruise control, pá, esta já traz vídeo elétrico, assim à semelhança da sua irmã menos gorda, por assim dizer. E a gente, como vocês podem ver, ajusta aqui, que é um espetáculo. Ok, vamos meter aqui num ponto intermédio, depois quando formos para a autoestrada, logo vemos. Por isso, os primeiros quilómetros têm sido, pá, fantásticos com esta moto. Primeiro assusta a envergadura dela, a realidade é essa, assusta, ela é imponente a nível de tamanho, a nível de peso, opá. Mas a gente andar com ela é uma moto por acaso engraçada. Claro que não será uma moto, a meu ver, para meter fora de estrada. Tens que estar a contar. Ela dá um esticão valente e está em modo road. Pá, uma moto curva bem, tem já 19 à frente, já 17 atrás. Opa, e devido a todo este conjunto eu não meteria a moto em fora de estrada. Mesmo em estradões muito leves, se a gente precisar de virar a moto semi-parada, ou tens muita experiência ou vais ter alguns problemas, ok? Por isso vamos fazer uma paragem para vos mostrar melhor a moto, para falar com Pendura relativamente ao que ela achou, relativamente à moto, ao conforto de passageiro e tudo mais, e já voltamos, ok pessoal? Até já! Cá estamos nós, no Grande Canhão. Diz olá. Jesus, olhem-me só para isto, a brutalidade. Pá, a moto esteticamente bem a quem vier, ao vivo é muito mais apelativa do que em vídeo ou foto. A moto é muito bonita, já traz aqui uma série de extras, crash bars, estão a ver aqui acessórios para tudo, para meter bolsas laterais, tem umas bolsas próprias. Aqui estranhamente está-se a ver aqui as ventoinhas, não sei até que ponto não seria de bom tapar isto, é o que é, estou a saber ali as ventoinhas do radiador, tanto de um lado como do outro, penso eu. Não, deste lado não tem, ou tem, só que não, mas não tem ali ventoinha, tem ali radiador, mas não tem. Acho que a moto com o descanso lateral fica muito adornada, ok? Opá, e olhem-me só, vocês não sei se conseguem ter uma percepção em vídeo da brutalidade, da grandeza desta moto. Uma coisa que, pá, me deixa assim, que eu não gosto particularmente, é mostrar as soldaduras do depósito aqui, ok? É algo estético, é algo que por norma costuma ser oculto, e neste caso a BMW achou por bem mostrar aqui as soldaduras do depósito. Eu estava a dizer que esta aqui é Trophy, não é Trophy, parece-me ser a Triple Black, é o que é, porque não tem mais cores nenhuma, só tem cinza e preto, deve ser a Triple Black, e cá está, sim, é Triple Black, estava enganado na Trophy, o que me enganou foi os autocolantes. Vamos ouvir a sonoridade dela. Pá, sonoridade já característica deste motorboxer 1300, tem umas pezeiras muito largas, o que é sempre bom, tanto para pendura como para condutor. Lá está, aqueles encaixes que eu digo que já vêm para colocar as malas da BMW, como é óbvio. Tem aqui, que é isto? Pá, uma conectividade que eu penso que seja para que as malas deem luzes ou piscas ou qualquer coisa do género. Pá, não sei muito bem. Por isso, pá, uma moto
muito bonita, pá, por um preço brutal, que irá ser para a casa dos 35.000 euros, a rondar isso. Pá, vamos fazer aí umas passagens, umas panorâmicas, vou dar aí um feedback e já voltamos, ok pessoal? Até já! Boas companheiros, cá estamos com GSA, o GS 1300 Adventure, para a nova coqueluche da BMW. É uma moto brutal. A moto é muito imponente, a nível tecnológico, bem muito desenvolvida. Apesar dela parecer muito quadrada à frente, toda a sua impolvência é muito, flui muito bem. Como ela já é apelidada a moto da Lego ou da Playmobil, porque de facto a BMW pensou aqui na moto num contexto de se poder montar tudo e mais alguma coisa, ou seja, eles fizeram aqui uma série de encaixes já encastrados na própria moto para quê? Para que a gente possa realmente adaptar. Eu penso que as marcas brancas ou as marcas paralelas também comecem a desenvolver equipamentos para se poder adaptar na GSA. De momento, a moto está preparada para levar tudo que é acessórios da própria BMW, não é? O que faz, claro, a BMW depois adquirir mais uns euros na aquisição desses produtos. Como eu disse, uma moto com 270 kg, peso de andamento ou de ordem de marcha, segundo o que eles dizem, com tudo que é acessórios e tudo, a moto vai para os 300 kg fácil. A curvar e a nível dinâmico, a moto em andamento, não se dá pelo peso. A minha esposa, a Pendura, neste caso, queixou-se um bocado que a moto é barulhenta, certo? Queres vir cá dar o teu feedback? Ok. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então qual é o seu feedback? O meu feedback é que a moto é muito barulhenta, faz muito barulho. A nível de conforto. A nível de conforto, sem dúvida, é muito confortável. Bom dia. Mas não me senti muito segura ao pousar os pés nos pedais. Nas pezeiras? Nas pezeiras. Parecia que quando atingias maior velocidade, o corpo transportava-me para trás. Tens de segurar. Mesmo a segurar-me. Mas, se calhar sem com uma dúvida, top case já não sentias esse... Claro, acho que é por estar essa habituada insegurança. a andar com a top case atrás, Porque talvez. nós na Suzuki, o termo de comparação, pelo menos para nós, não é? Sim. É a Suzuki tem a top case. A top case para pendura, a meu ver, dá uma segurança maior à moto. A pendura tem que ser, é muito maior segurança. Não? Aqui Sem faltará dúvida. então a top case, no Falta. mínimo para quem quiser andar de pendura, para dar uma maior segurança ao pendura, porque realmente eu notei quando acelerava mais um bocado que tinhas esse receio, não era? Muito receio. A nível de conforto de estofo, isso. Sim, sem dúvida. A BM está tudo dito, não é? O estofo é muito largo, muito fofo. Sim. E o que dá aqui é um conforto adicional. Mais alguma coisa? A nível estético, achas a moto feia, bonita? Eu pessoalmente, a nível de estética, não gosto, mas porque é mesmo muito imponente e eu gosto de motas mais clássicas, não Mais tanto, pequenas? mais pequenas, sim. Mas compreendo quem gosta, claro, há gostos para tudo. Ok, Ok? prontos. Meu Obrigado. feedback. Tá? Pronto, está aqui uma nova vertente do canal. Basicamente, bom dia. A moto tecnologicamente está muito evoluída. Eu vou-lhe dizer que isto é moto de homem. É moto
de verdadeiro machão, por assim dizer. É uma moto que é feita para fazer muitos quilómetros. E vem a quem vier. É uma moto brutal, uma moto, ao contrário daquilo que a minha esposa diz, acho uma moto bonita, esteticamente apelativa, e imponente. É muito imponente. O que me estranhou um bocado foi ela não dar a possibilidade de mudanças manuais, não tem aqui a manete de embreagem, foi o grande choque, por assim dizer, para mim. De resto, estou fascinado com a moto. Posso-vos mostrar como é que eu fico com a moto? Custa um bocado a adorná-la, ok? Fico com bicos de pés. Importas-te vir aqui mostrar como é que fica a pendura? Ok, está seguro. Ok, eu e a pendura. A moto adorna mais um bocadinho com o peso dela e começa a chegar com um bocadinho de mais facilidade ao chão, mas mesmo assim 1,81 m e chego em bicos de pés. Ok, podes sair, se fizer favor. Obrigado. De resto, a moto é isto. Ok, pessoal? Fazerem umas passagens para vocês verem melhor a moto e, entretanto, vou fazer a 108 e dar as minhas conclusões finais. Ok, pessoal? Até já! Cá estamos nós, companheiros, a fazer a nossa Nacional 108. A moto curva bem o quanto baste. Em autoestrada, é assim, eu vou falar com a minha estatura e com estes acessórios todos, que eu não sei se estes refletores laterais inclusive são de origem ou não, ou se será extra. A moto, para a minha estatura de 1,81 m, deflete bastante bem o vento, ok? A moto, o propósito dela, a meu ver, será sempre para grandes viagens, embora vocês, é como tudo, o dinheiro é vosso, a mentalidade ou as ideias são vossas. Eu só digo aqui a minha opinião, transmito aqui a minha opinião e nada mais do que isso. A decisão final será sempre vossa. Vocês é que saberão o que fazem com o vosso dinheiro. Agora, é aquilo que eu já disse, a moto vende-se por si só. A moto vende-se a todo um conjunto de utilizadores que vão desde o simples condutor de fim de semana, o viajante de semanas fora de casa, o viajante de 2 dias, o utilizador comum do dia a dia. Ou seja, a moto dá muito bem para o uso que vocês lhe queiram propor. Claro que se eu for fazer um para-arranca citadino ou utilizar esta moto constantemente no uso diário em contexto citadino, eu digo-vos já que não será a utilidade mais propícia para ela. Agora, ela fará, não se queixará, contudo, não é a moto mais propícia a esse uso, ou a moto ideal para esse uso, porque é uma moto pesada, é uma moto alta, é uma moto que, para se manusear a velocidades baixas, tem o seu quê de, vou-lhe dizer, de problemático, não é fácil, ok? Tenham isso em consideração. Eu não meteria esta moto, como eu já disse, para fora de estrada, mas cada um fará aquilo que bem entender. Eu com a minha Suzuki, que é uma moto bem mais maneirinha e também é uma Big Trail, eu não meto. Quanto mais, e que é um preço metade desta, que é um preço muito mais comedido, imagino que uma moto destas, não é? Não fará muito sentido, a meu ver. Está aqui uma boa aposta, está a BMW remodelou totalmente os seus modelos a nível estético, a nível de
Pá, este ano de 2024 a BMW lembrou-se de fazer aqui uma remodelação nos seus modelos mais icónicos, nas suas GS. Inclusive é uma das marcas que, a meu ver, está a dar nas vistas na EICMA, porque inclusive, pá, assim à semelhança de outras, apanhou a onda das CFs 450 MT e vai lançar para o mercado uma moto de uma Small Trail de 450, uma GS 450 também, penso eu bicilíndrica também. Por isso as marcas parece que viram aqui um nicho de oportunidade e estão a atacá-lo com força. Pá, é isto, pessoal, é uma moto excelente, uma qualidade, pá, que a BMW já nos habituou, por menos assim a gente paga a pensar nessa qualidade, apesar de já havia alguns relatos da moto a mostrar indicações de erro de, pá, que eu não sei muito bem do que é que são, o que é que foi, pá, aparece aqui no painel, erros, dizer para se dirigir às oficinas, opá, não sei, será coisas graves, menos graves, pá, mas isto, quando as motas são lançadas, depois por norma podem sofrer algum tipo de atualizações a nível de softwares, a nível de muita coisa que vai melhorando, pá, a própria moto, porque hoje em dia funciona tudo muito à base de eletrónica. As eletrónicas têm que ser atualizadas, melhoradas, programações feitas, muitas das vezes a programação que sai de fábrica não será a melhor, depois tem que se fazer uns updates, é como tudo, hoje em dia a nível de softwares, não é? Para melhorar a gestão da própria moto. Por norma, mas isto já é uma à parte, eu não gosto de comprar os primeiros modelos ou as primeiras versões das motos, gosto de comprá-las já com elas, quando elas já têm algumas provas dadas, ok? Mas contudo é só a minha posição, ok? Não tem que ser a vossa. Vou desfrutar aqui da máquina mais um bocado, não é? Eu e a minha pendura. Hoje vamos usufruir desta moto. Opa, e se eu me via nesta moto, sim, é uma moto confortável, apesar daquilo que a minha pendura disse, eu penso que metendo ali uma top case que resolveria o problema da insegurança. E depois ela está habituada a motores, outro tipo de motores. Este motor Boxer de facto é ruidoso, não é? Para quem não está acostumado a este motor. Depois de se habituar, pá, já é algo normal e algo que não nos traz, ou seja, a gente não começa a olhar este barulho como algo problemático, ok? Mas para quem vem de novo, talvez seja. Ok, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, façam like, subscrevam e sigam aí para próximos vídeos e tchauzinho.